introduction of a new card would just give more opportunities to fail as well, because the discussion will be, it was a blue card, should have been a yellow card, now it's 10 minutes off. Nos últimos anos, o futebol viu sua parcela justa de polêmicas. Desde falhas em revisão do VAR, a debates intermináveis sobre interpretações de toques de mão. O livro de regras do esporte parece estar em constante estado de fluxo. A International Football Association Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, anunciou que pretende implementar uma nova regra ao esporte. No pensamento mais otimista, a ideia reduziria comportamentos inadequados de jogadores, como faltas táticas, simulações e protestos contra os árbitros, além de entregar um dinamismo maior ao jogo. Mas também há diversos críticos à ideia. Esses alegam que, ao invés de abordar questões fundamentais de comportamento dos jogadores ou melhorias na arbitragem, essa nova regra complexa traria um potencial impacto negativo na fluidez do jogo. Será que essa mudança aparentemente inofensiva está prestes a arrancar a essência do esporte que amamos? É o que vamos tentar entender nesse vídeo. Bem, imagine um cenário em que o jogador do seu time comete uma falta considerada muito grave para um simples cartão amarelo, mas não digna de um cartão vermelho. É nesse meio termo que entraria a nova regra do futebol. Ao receber essa punição, o jogador ou membro da comissão técnica serão excluídos do jogo por um período de até 10 minutos. Durante esse tempo não poderá ser feita qualquer substituição para compensar a perda do atleta, ou seja, nenhum outro poderá entrar no lugar daquele que foi suspenso momentaneamente. Semelhante aos cartões amarelos, os cartões azuis podem ser acumulados ao longo de uma partida. Se o jogador receber um segundo cartão azul durante o jogo, ou um cartão azul após o cartão amarelo, ele será expulso da partida permanentemente. Algumas consequências posteriores também são avaliadas. No caso, se um jogador acumular 2 cartões azuis em um jogo, poderá equivaler a um cartão vermelho e também terá uma suspensão automática para a próxima partida. Mas isso ainda é apenas uma base para a aplicação da regra. De acordo com a IFAB, os testes iniciais serão implementados em competições de nível inferior como a Copa da Inglaterra e a FA Cup feminina, antes de serem consideradas para uso em competições de elite, como a Premier League ou a Liga dos Campeões, permitindo que sejam feitos ajustes para avaliar a eficácia e as consequências da nova regra. Além disso, a IFAB também estuda uma medida que autorize apenas os capitães das equipes a se comunicarem com os árbitros, medidas já vistas em outros esportes como o rugby. A intenção seria uma forma eficaz de combater um dos grandes problemas dentro de campo, que é a roda de jogadores em cima do árbitro, reclamando contra ou a favor de uma decisão. Fato é que uma assembleia na entidade máxima do futebol, a FIFA, está marcada para o próximo dia 1º de março para definir contexto sobre esse tema. Em resumo, a introdução do cartão azul representa uma tentativa de proporcionar uma punição mais direta e imediata para comportamentos inadequados durante as partidas de futebol, enquanto também busca manter a integridade e a fluidez do jogo. No entanto, há preocupações significativas sobre como essa nova dinâmica pode afetar a partida, desde a interpretação das infrações por parte da arbitragem e até mesmo se realmente deixará o jogo mais dinâmico e fluido. É inegável que mudanças, por mais benéficas que possam ser, e ainda mais no futebol, onde a adaptação pode levar tempo, chamam a atenção dos comandantes das equipes, que, perguntados sobre o assunto, foram bastante críticos e pessimistas. Treinadores como Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti levantaram preocupações válidas sobre as possíveis consequências dessa nova regra. O italiano aponta com razão a complexidade da nova regra e enfatizou que sua ideia sobre as regras do futebol é que elas devem simplificar ao máximo um regulamento que, na verdade, a cada ano fica mais complicado. Deixou a dúvida no ar se o cartão azul chega para simplificar ou apenas atrapalhar mais ainda o futebol. Jürgen Klopp do Liverpool foi na mesma linha e demonstrou preocupação, destacando que poucas ideias recentes relacionadas ao futebol têm se mostrado verdadeiramente benéficas. Mikel Arteta enfatizou a necessidade de testes rigorosos antes da implementação do cartão azul em níveis superiores do futebol, e ainda indagou se o futebol está pronto para essa mudança. Mauricio Pochettino foi ainda mais incisivo, demonstrando preocupações sobre a interpretação e a aplicação consistente do cartão azul por parte dos árbitros, e questionou como a regra poderia se aplicar aos goleiros. Teriam uma vantagem em relação aos jogadores de linha? Seriam imunes ao cartão azul? Essas opiniões destacam as divisões e as preocupações significativas em relação à introdução do cartão azul no futebol. Enquanto alguns treinadores expressam preocupação com a complexidade da implementação e o potencial impacto negativo na fluidez do jogo, outros questionam a necessidade de uma mudança e sua real eficácia em melhorar o comportamento dos jogadores. Assim como indagou o técnico do Chelsea, essa talvez seja a dúvida de muitas pessoas. A inclusão dos goleiros na aplicação da regra pode variar de acordo com a interpretação das autoridades do futebol e as competições onde a regra serão implementadas.
Da mesma forma que em alguns campeonatos o árbitro de vídeo não está disponível, o cartão azul pode não ser utilizado em algumas competições. Em teoria, um goleiro poderia ser alvo de um cartão azul se cometer uma falta considerada grave o suficiente para justificar a exclusão temporária. No entanto, isso é menos comum do que em relação aos jogadores de linha, já que as oportunidades para cometer faltas graves são geralmente menos frequentes para os goleiros. Dado o papel crítico do goleiro na equipe, pode ser que as regras sobre exclusão temporária sejam aplicadas de maneira diferente para eles. A equipe pode ser autorizada a fazer uma substituição temporária de goleiro durante o período de exclusão do jogador, mas outro atleta teria que deixar o campo do jogo para que a equipe fique com um jogador a menos, pois senão seria simplesmente uma substituição. Você imagina como o árbitro pode administrar tudo isso? Mas como falamos, é possível que diferentes ligas ou competições tenham abordagens diferentes em relação à aplicação da regra do cartão azul para os goleiros. Alguns organizadores podem optar por incluir os goleiros na mesma regra que os jogadores de linha, enquanto outros podem fazer ajustes para considerar circunstâncias específicas para o guarda-redes por conta do impacto que eles causam nas equipes. To bring in new things. I don't know that there's that much wrong with the game as I see it. My biggest issue with the game at the moment is, like I said, VAR has changed the experience. Beyond that, I mean, I don't know why a different colour card is going to make. A fala do treinador do Tottenham resume de forma contundente o efeito que essa nova regra causará, pelo menos dentro de campo. Imagine um cenário em que sua equipe está disputando o título da liga na última rodada e até o momento da expulsão temporária vence o jogo por um placar mínimo. Você acredita que acabará acontecendo nesses 10 minutos em que seu time ficará sem um atleta? Jogadores no chão? Demora nas cobranças de bolas paradas? Você realmente acha que existirá a partida? E mais, se por algum motivo a partida ficar paralisada por 4, 5 ou até mesmo 10 minutos, seja por confusão, seja por lance sem revisão no VAR, ou porque a torcida acendeu os sinalizadores, esses 10 minutos em que o jogador teve suspensão serão aumentados, porque praticamente não vai haver uma punição à equipe, já que o jogo ficou paralisado por conta de outros problemas. Com essa nova regra, o que acontece na maioria dos casos na parte final das partidas, poderemos ver acontecendo simplesmente com 5 minutos do primeiro tempo. Por fim, nós sabemos o quão polêmicas são grande parte das decisões da arbitragem. Apesar de não serem os donos do espetáculo, muitos árbitros têm se tornado centro das atenções nos jornais esportivos. Quais serão os critérios para um possível cartão azul? O VAR poderá ser chamado para uma correção desse cartão? Olha quão complexo isso pode ficar. Mas isso são respostas que apenas a I5 pode responder. Será que depois de toda essa repercussão negativa desse boicote de treinadores, a International Football Association Board pode voltar atrás? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e até a próxima.